do livro Inspirações do Amor Único de Deus, de Antônio de Aquino, volume 1, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 21, Vida em Abundância. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, item 33, 36 e 37. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós. Recordemos sua passagem entre os homens na terra. País distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares. Povo voltado para as atividades próprias da região, sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso, em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro. Dentre muitos, da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada em que avisa a todo o povo: vim para que tivesseis vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do espírito imortal. Vim para que tivesses vida em abundância. O que vem a ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos, a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus? O Cristo, engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer a afirmativa tão poderosa, mostrava-se como o pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer, como disse: por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade, e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de um pouco de paz, homem do povo entre pobres, artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados. Veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: vinde, vinde todos os que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz, que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mesma mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperançados: o Cristo veio nos trazer vida em abundância. Complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como o Pai e em Jesus
como mestre. Aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis, não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confie em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem: sou de Jesus. Antes direis: sou de Deus. Mostrareis a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no ímã da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe vida e vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor das nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre e sempre a sua paz. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Essa mensagem hoje de Antônio de Aquino, ele vai nos falar sobre uma passagem de Jesus que eu particularmente gosto muito, que é quando Jesus fala para todos nós, né, que ele veio trazer vida e vida em abundância. E aí, para nós, muitas vezes, fica assim confuso: que vida e abundância é essa que ele vai trazer para todos nós? E aí, Antônio de Aquino vai nos fazendo relembrar essa passagem e fazendo com que a gente se lembre da época de Jesus. Jesus, como nos fala os próprios espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, esse espírito que encarnou aqui entre nós para nos mostrar como fazer certas determinadas ações, adquirir determinadas virtudes. Ele esteve aqui. E como era a época de Jesus? Era um povo rude, como Antônio de Aquino fala, com dificuldades. Naquela época se andava caminhava-se muito. Jesus caminhava muito, né, por estradas pedregosas, materialmente falando. Andava em cima dos burros, dos cavalos. E como era o povo? O povo era um povo, uma autoridade religiosa imensa, através da punição, da dor, do castigo, mostrando um Deus, né, o dente por dente, olho por olho, e o povo ali num sofrimento terrível, né, pobres, sofredores, e foi nessa paisagem que Jesus nasceu. Jesus ali teve que ir, né, junto Maria e José, se esconderem porque queriam matar lá, né, se a gente se lembrar da história, os primogênitos, por isso que eles saem. Já imaginou o que é uma mulher, né, grávida, sair a pé ou em cima de um burro, naquelas estradas de terra? Olha quanto sacrifício. E é isso que Antônio de Aquino está nos falando, para que a gente feche os nossos olhos e se lembre disso, como se nós estivéssemos num anfiteatro, num teatro ali, observando essa cena. Vamos observar esse quadro, né? Jesus caminhando dentro dessa multidão, generoso,
pacientemente. Um espírito que não precisava mais dessa experiência, porque ele já tem todo o conhecimento desde aquela época. Mas ele está ali, né? Caminhando, falando meigamente para cada um, passando a sua energia de paz e de amor e falando para todos nós: vim para que tivesses vida em abundância. Que mensagem, como fala Antônio de Aquino, de amor. Né? E ele veio e aqueles que tinham ali, como Antônio de Aquino vai falando, já conseguiam compreender a sua mensagem, já tinham seu coração mais puro, já tinham uma evolução espiritual um pouquinho acima da média, entenderam a sua mensagem. E muitos hoje já estão aí em planos superiores, quiçá em outros planetas melhores do que o planeta Terra, porque sabemos que vamos evoluindo e vamos galgando esses degraus. E os planetas, a planeta Terra, existem outros inferiores à Terra, mas existem outros planetas muito melhores do que a Terra, mais evoluídos moralmente, tecnologicamente falando, com mais facilidades. Mas hoje, aí vamos trazer para os dias de hoje. Os nossos dias, em comparação com a vida material da época de Jesus, já é um pouco melhor. Nós já evoluímos um pouquinho para merecer estarmos aqui, reencarnados, nesse mundo um pouco melhor, com mais facilidades. Por exemplo, esse meio que estamos aqui conversando, você está aí ouvindo essas reflexões, é um grande avanço. A internet, o computador, podemos nos comunicar mesmo a partir das distâncias, né, físicas, podemos estudar. Hoje temos facilidades para estudar. Comparado à época de Jesus, na época de Jesus nem se tinha estudo, eram muito poucas pessoas que sabiam ler e escrever, por isso se falava até dos doutores da lei, que eram aqueles que tinham acesso às escrituras porque tinham a possibilidade da leitura, isso não era trazido para todos. O que acontece no nosso mundo? Agora temos a inversão, ainda temos pessoas que não sabem ler e escrever, ainda temos, mas em muito menor escala. A grande maioria já tem essa possibilidade. E aqueles que ainda não têm, têm como se esforçar e achar esses recursos. Hoje os governos têm programas particulares, programas de governo para levar educação, leitura às pessoas, instrução, alfabetização. Então são muitas possibilidades. Aqueles que já têm podem fazer uma graduação através da internet. Olha que mundo muito melhor. Hoje já não precisamos caminhar, então olha quantas coisas melhoraram. E isso faz parte da nossa melhora também. Nós já podemos falar que somos, galgamos esses degraus para poder ter merecimento de reencarnar já nesse planeta muito melhor, nessa condição muito melhor. Mas mesmo assim, ainda temos muitas dificuldades. Quando olhamos ao nosso redor, temos muitas dores, muita falta de paz ainda, muita falta de equilíbrio, e muitas vezes nos esquecemos que somos filhos de Deus, que temos guias protetores que estão ao nosso lado nos auxiliando. Para quê? Para que a gente possa caminhar nisso que Jesus falava, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então a doutrina espírita vai nos convidando para esse estudo, para compreender essas palavras de Jesus. E Jesus veio trazer essa vida e abundância. Apesar de todas as nossas dificuldades, vamos sabendo que nós merecemos o reino dos céus, que é o quê? Que quando nós vamos nos esforçando nessa encarnação, apesar da dificuldade muitas vezes grandiosa que passamos, porque realmente são doloridas, são difíceis, mas que é possível, através do meu esforço, eu passar por ela, e que esse reino me espera, que na hora que eu desencarnar, não vou desencarnar, porque Jesus prometeu vida e vida em abundância, felicidade, né? E eu vou desencarnar perdendo essa vestimenta, esse corpo físico, e vou ser muito mais feliz lá no mundo espiritual, nesse reino
de Deus, nessa vida futura, mas que também eu posso ser feliz desde agora, porque a nossa vida material já é muito melhor quando a gente faz essa comparação, como Antônio de Aquino está fazendo, com a vida da época de Jesus. Hoje já é muito melhor, então isso já é um motivo de felicidade para nós. Nós já conseguimos um degrauzinho a mais. Aí hoje temos outras dificuldades, outros desafios. Né? É como aquela criança, é como aquela prova que a gente faz lá, quando a gente está estudando. Ninguém faz uma prova para ir para uma série anterior, para uma série menor. Fazemos sempre uma prova que é difícil, por isso se chama prova, não é simples muitas vezes. Então, essa prova é para quê? Para que eu vá para um patamar melhor, para uma série mais adiantada. Assim somos nós, espíritos que estamos aqui em evolução. Estamos galgando sempre, subindo degraus, fazendo provas para um local melhor. Um passo à frente. E isso é que nós estamos fazendo. E essas dificuldades que passamos hoje são essas oportunidades para que eu tenha esse local melhor, para que eu dê esse passo maior, como foi no passado. Muitos de nós estivemos lá reencarnados junto a Jesus. E muitas vezes não compreendemos o que ele falou, tínhamos muito mais dificuldades, mas hoje, já mais evoluídos, já conseguimos um lugar melhor, porque estar reencarnado aqui, nesse planeta, hoje, é muito mais fácil do que no passado, né? Nessa época de Jesus. Então, isso já é um motivo de grande felicidade para cada um de nós. Mas e a nossa dificuldade? É a gente observar ela de um outro ponto de vista, como está lá no Evangelho, que é um texto que eu gosto muito, o ponto de vista. Vamos olhar diferente, como Jesus nos mostrou. Ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos aí, através da doutrina espírita, compreendendo melhor tudo isso que Jesus falou, para realmente compreender que ele trouxe para todos nós vida e vida em abundância.